Olá, eu sou o Pedro Buxo Rimendes e este é o podcast Ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe? Fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG. Fazer diferente faz a diferença. Mafalda Rebordão, economista, ainda não tem 30 anos, não é? Bem-vinda, Mafalda. Vamos falar da ambição para Portugal. O teu percurso é recheado de conquistas e proezas. És formada na nova SBE, trabalhaste na Google, deste aulas de cálculo, trabalhas agora na Microsoft, num ramo para as Nações Unidas em Nova Iorque, não é? Onde vives. Exatamente. Certo? Bom, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Pedro. A minha primeira pergunta é se este teu percurso de vida é baseado numa espécie de plano. Um dia que estavas no teu quarto e olhaste para o teto e leste nas rachas da tinta, não sei se tinhas rachas na tinta ou não, mas era uma coisa que eu fazia muito quando era miúdo, para procurar um sentido nas rachas da tinta. Se isto foi um plano, se foi acontecendo, esta tua vida profissional, que se mistura com a pessoal, suponho. Sim, olha, eu diria que quando comecei a estudar na nova SBE, talvez há 10 anos atrás, nunca imaginaria o que estaria a fazer hoje. Não imaginaria que teria vivido nos países que vivi, nem que teria tido as experiências que tive. Acho que foi um resultado sempre de querer mais, querer fazer mais, querer aprender mais, e das pessoas que me rodeei. Acho que sou muito um produto também de pessoas que me abriram a porta. Isto é uma coisa que eu costumo falar muito, porque acho que é muito importante ter uma pessoa que te abra a primeira porta, quando na verdade tu não sabes fazer nada. Isso foi o que me fizeram no meu primeiro trabalho. Não fazia a mínima ideia o que era trabalhar. Tinha começado a estudar, era excelente aluna, mas trabalhar é uma realidade diferente de estudar. E a minha primeira mentora, que eu conheci no âmbito de um programa na nova SBE, abriu uma porta a estagiar no meu primeiro verão, no meu primeiro ano do curso. E eu não sabia fazer rigorosamente nada. Portanto, foi mais caridade do que eu poder acrescentar algum valor. Mas foi essa experiência que me abriu a segunda porta e que me abriu a seguinte. E todos os ambientes em que fui crescendo me foram abrindo ainda mais os horizontes e fazendo querer mais, e acreditar também que, independentemente de onde eu venho, que na realidade não é um meio minimamente, não é um meio sem privilégio, mas também não é um meio privilegiado. Os meus pais são duas pessoas de classe média em Portugal, a minha mãe é professora de uma escola pública. E portanto eu sempre tive a oportunidade de estudar, que isso comparando com outros países e outras realidades que eu hoje vejo nas agências, fundos e programas que eu cubro das Nações Unidas, como podes imaginar, muitas vezes nem estamos a discutir o tema da educação, mas é se uma criança consegue chegar à escola e se tem saúde para chegar a uma escola, e como é que fazemos isso, como é que a vacinamos para que tenha saúde para chegar à escola, possa beber água potável, etc. Portanto, comparando com essa realidade, tenho um meio privilegiado, mas nunca imaginei que poderia chegar a este tipo de empresas, ou o que é que se pode fazer dentro destas empresas que depois te abrem um mundo e uma porta muito grande. E acho que a nova SBE foi o meu elevador social, portanto foi o resultado da minha mobilidade social, que é uma coisa que nós tendemos a desvalorizar, mas que muda muitas vidas. Eu tive uma conversa esta semana que me lembrou disso. Estava num táxi em Miami e o meu driver era cubano. O taxista era cubano, como a maioria deles, porque Miami é uma terra de imigrantes e a maioria deles são cubanos. E ele falava-me um bocadinho sobre o que é que conseguiu com este sonho americano, e quando chegou à América, que vinha sem nada, ia morrer à fome, e o que é que ter podido ir para a América e os filhos dele estudarem numa universidade americana fez à segunda geração da família dele. E eu acho que a nova SBE tem esse poder de fazer isso em Portugal, outras faculdades também certamente, esta é a realidade que eu conheço, e eu acho que isto sem dúvida, que eu diria que a educação foi o que me permitiu, talvez não um plano, nunca encontrei o meu plano nas paredes como tu, mas diria que o facto de me ter rodeado de pessoas que me puxaram sempre para fazer mais e que me abriram portas e me mostraram que era possível, mostrou que eu também podia fazer. Tu achaste consequente o que te foi acontecendo? Ou seja,
Eu era boa aluna, eu suponho que tu tenhas esforçado, não é? Normalmente em Portugal, quando se diz que alguém é bom aluno, é quase como se fosse um dom, como se essa pessoa tivesse sido tocada por... Não associamos ser bom aluno a trabalho, creio eu. Se tu achas isso tudo consequente, porque tu agora ainda não tens sequer 30 anos, estás em Nova Iorque, enfim, achas que há mais qualquer coisa além disto? Ou enfim, já estás instalada, digamos assim, já estás no planalto, não é? Que te vai levar até aos 30, 40, 50? Olha, eu acho que não. A minha resposta é não. Eu não acredito em sorte, primeiro que tudo. Eu acho que aquela frase meio clichê de que temos tanto mais sorte quanto mais trabalharmos é muito real. Eu trabalhei imenso a minha vida toda. Portanto, eu para ter as notas que tinha no secundário, na faculdade, estudava horas a fio. Aliás, o produto de usar óculos é esse mesmo. Portanto, eu fiquei míope graças às horas que passei a estudar. Esta é a realidade, não é? O preço a pagar. E, portanto, eu acho que o trabalho, de facto, é... E eu via isto quando dava aulas, não é? Quanto mais tu trabalhas, maior é a probabilidade de tu teres boas notas e seres bem sucedido. Agora... O modelo de ensino não está feito para todas as pessoas, porque as pessoas são diferentes e eu, por acaso, gosto muito de estudar e dou-me muito bem a estudar e, portanto, consegui ser bem sucedida na escola. Isso não quer dizer que funcione para todas as pessoas e é por isso que nem todas as pessoas têm que ter a carreira X ou Y e todas elas são válidas. De qualquer forma, eu continuo a dizer-te que todas as oportunidades que tive, mesmo do ponto de vista de trabalho, na Google... Mudei de organização 3 ou 4 vezes, trabalhei em 3 países diferentes dentro da Google. Na Microsoft, mais uma vez, tive que estudar imenso para passar as entrevistas. Tive um processo de recrutamento super longo e acho que as pessoas, quando olham para um CV, para uma página de LinkedIn, para um resumo, acham que isto é quase um produto natural do que vai acontecendo, mas isso não é verdade. Isso são muitas horas de trabalho. Posso dizer, por exemplo, dentro da Google tu tens que fazer entrevistas para mudar de trabalho. Eu chegava a falar com 100 e tal pessoas em 2 meses para tentar perceber o que é que eu queria fazer a seguir, o que é que era estratégico para mim de um ponto de vista de carreira e como é que eu passava essas entrevistas. Portanto, é ótimo olhar de fora e ver o sucesso, mas este sucesso é um resultado de muito trabalho e nem todas as pessoas têm que estar dispostas a colocá-lo, porque têm objetivos diferentes, mas também digo de uma forma super frontal que sem trabalho acho mesmo que é impossível em sociedades extremamente meritocráticas, como é o UK e o US, em que tu ou és bom, ainda por cima sendo português, ou não passas, porque vens de um país mínimo em que muitas vezes, e eu senti isso muito a trabalhar na América, olham para ti meio de lado, porque não és americano, nem sequer vens de uma grande potência e portanto não sabem muito bem o que é a tua faculdade e portanto isto é super importante, o teu trabalho, o que mostras quando estás numa reunião, numa entrevista ou o que for. Sim, mas há uma conquista individual, não é? Claro que sim. Provavelmente, quando falavas com a tua almofada, achavas que se calhar devias estudar mais um pouco ou ainda era preciso mais qualquer coisa. Achas que genericamente, e enfim, e correndo obviamente o risco da generalização, achas que está em nós aqui do Sul da Europa, portugueses, esse drive, é assim que vocês dizem, não é? Essa vontade de querer sempre mais e de mudar. Neste caso, se eu estou no Google, quero ir para outro departamento ou quero ir para a Microsoft. Achas que em termos de ambição, como é que nos qualificarias daquilo que conheces e usando o teu caso e de pessoas que conheceste a tua idade e mais velhos? Olha, eu diria que estou numa fase até de crise existencial. Porque nos últimos 7, 8 anos da minha carreira sempre fui, exatamente como dizias, super driven, muito orientado aos resultados, a crescer mais e mais na carreira e até tendia a este estilo de vida que nós temos no sul da Europa, que é um estilo de vida bastante mais equilibrado, comparando com outros países, não é? E até podemos, na verdade isto é um bocadinho paradoxal, porque eu vivi em Copenhaga durante um ano, quando estava a fazer o meu mestrado na CBS, o meu SEMS, e eles saíam do trabalho às 4, 5 da tarde. Se não sais às 4, 5 da tarde, perguntam-te qual é o teu problema, não tens uma vida, porque é que não vais para casa? E isto é interessante porque nós trabalhamos muito mais horas, porque somos necessariamente menos produtivos. Eu lembro-me, trabalhei numa empresa portuguesa e achava imensa graça, porque quando eu cheguei a primeira vez às 8 da manhã, no meu primeiro trabalho nós tínhamos que entrar às 7h59, quando eu cheguei nesta segunda empresa às 8 da manhã, estava toda a gente a fumar cá fora, fazer a primeira pausa, depois às 10 da manhã faziam uma segunda pausa, depois ao almoço faziam 1h30 de pausa. Por exemplo, isto no UK nunca me aconteceu. Quando eu vivi em Inglaterra não havia pausas. Nós entrávamos de manhã, trabalhávamos tudo de seguida, almoçávamos 1h45, mas depois saíamos às 5 da tarde. E toda a gente vai para casa. E para o pub, não?
Desculpa, vai assim. Eu não ia, mas já estava enjoada de pubs, já tinha tido a minha dose em Dublin, a viver lá 2 anos e meio e preferi ir fazer a minha aula de spinning, mas a maioria também vai para o pub, é verdade, especialmente às quintas e sextas-feiras. Ou seja, na primeira fase viste que culturalmente havia situações muito diferentes. Exatamente. E agora estás numa crise existencial. E agora estou numa crise existencial e acho que também é uma crise geracional, porque aliás, basta olharmos para os números. O LinkedIn publicou um estudo ano passado que dizia que a minha geração, que é a geração Z, 76% valoriza mais, seja lá isto o que for, o work-life balance, ou seja, o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, do que o salário. Eu acho que isto é extremamente expressivo, não é? Porque as pessoas estão dispostas a receber menos, portanto o estudo que fazia era estão dispostas a receber menos, um valor significativo, mas a ter mais vida fora do trabalho. E eu estou exatamente nesse estágio da minha vida em que eu começo a pensar que talvez esse equilíbrio, porque estou a ver a realidade também americana, esse equilíbrio que nós temos no sul da Europa não seja assim necessariamente tão mau para nós a longo prazo, de um ponto de vista de vida pessoal, porque somos muito mais ligados à família, culturalmente, independentemente de vivermos em muitos sítios, as nossas raízes são essas, e portanto há um balanço que temos que fazer entre o potencial que temos, o que podemos crescer, quanto mais trabalhares, mais consegues, nestas empresas é assim que funciona, versus o resto. Agora, Pedro, também acho que há um tema importante que é, eu acho que isto é um tema cultural. Eu tenho trabalhado sempre em empresas americanas e tu, quando entras neste tipo de empresas, levas uma lavagem cultural de como é que as coisas se fazem. Portanto, eu cresci em empresas tecnológicas e um dos grandes conceitos é este conceito de growth mindset, que quando eu comecei a trabalhar achava que era uma coisa super individual. Ou seja, este mindset de crescimento, no fundo, foi uma senhora, a Carol Dweck, que estudou isto. Imagina, se olharmos quando eu dava aulas de cálculo, é um excelente exemplo, para miúdos a fazer testes de matemática, alguns desistem. Eu tinha alunos que desistiam, diziam, olha, nem sequer vou à primeira fase, vou desistir já, porque a maioria dos alunos na nova chumba a cálculo no primeiro midterm, e outros não, continuavam a tentar e sentiam-se bem nesse âmbito de desafio. Este tipo de empresas tecnológicas proporciona-te isto, ou seja, coloca-te constantemente desconfortável, dá-te menos ferramentas do que aquelas que tu precisas e obriga-te a estar nesta zona de desconforto. Isto é uma coisa que nós, no sul da Europa, não fazemos muito. E isto vem de 2 sítios diferentes. Vem da educação, ou seja, como é que nós o fazemos nas escolas, como é que puxamos pelos alunos nas escolas. Um excelente exemplo são os nórdicos, o tipo de cadeiras que têm, o tipo de disciplinas que cobrem com os alunos, etc. E a outra é no ambiente corporativo, que em Portugal, na minha opinião, ainda precisa de um push num ponto de vista deste growth mindset, porque como é um país mais pequeno, tem menos headcount, portanto as pessoas sobem menos, há muito menos incentivo em puxar, porque repara, Pedro, a realidade é, nós sabemos, este diretor que está aqui nesta empresa vai ficar aqui mais 10 anos, porque não tem como subir para cima, porque a seguir está um country manager, está o CEO, o que for. Eu também não vou conseguir subir porque ele não vai sair do cargo. E, portanto, que incentivo é que eu tenho para fazer este push versus o resto da minha vida? Portanto, eu acho que isto é um problema muito mais estrutural e sistémico que tem a ver com a economia do que só necessariamente nós, do sul da Europa, não temos este drive. Economia portuguesa ou a economia de alguns países, neste caso da Europa, que estamos a falar? Sim, eu diria até que é um problema, agora claramente, da Europa, não é? Que é um continente que está extremamente envelhecido. De um ponto de vista de tecnologia, investe pouquíssimo em tecnologia. Como é que olhamos para isto? Basta ver os investimentos em capital de risco em tecnologias recentes como inteligência artificial, não é? Que durante muitos anos fez rely, não é? Ou seja, estava dependente de outras grandes potências que se foram desenvolvendo e, portanto, a Europa perdeu um bocadinho essa independência. E depois, num cômputo geral mundial também, eu diria de uma falência generalizada das instituições, como são, por exemplo, instituições como a Comissão Europeia, até outras, como Nações Unidas, em que as pessoas deixaram de acreditar tanto nestas instituições, e a minha geração principalmente. Uma coisa que nós vivemos uma vaga de imigração. Enfim, quando eu era miúdo, os chamados imigrantes eram aqueles que chegavam, ou quando partiam levavam um garrafão de vinho, e quando chegavam falavam com sotaque e estavam sempre muito felizes de chegar a Portugal, e nós miúdos gozávamos com eles e gozávamos com o sotaque. Mas na verdade eles foram muito importantes porque muitos deles, por exemplo, pagaram a recuperação de igrejas ou de outras casas nas suas aldeias, portanto tiveram um contributo muito importante que eu creio que nunca foi reconhecido. Mas pronto, a figura do imigrante há 30, 40 anos era do imigrante português, não tinha a sofisticação que tem agora. E tu és um bom exemplo de alguém que é um tipo de imigrante diferente, um imigrante muito mais qualificado. E o que eu não vejo perguntar, e te vou perguntar a ti, é o que é que vocês acham de nós que somos mais velhos do que vocês? Ou seja, o que é que vocês acham
das pessoas que foram vossas professoras, ou os vossos pais, ou os amigos dos vossos pais, os vossos tios, os vossos vizinhos. Qual é a vossa opinião a nosso respeito, que nascemos nos anos 60, 70, 80? Olha, eu acho que para responder a essa pergunta não posso generalizar. Ou seja, a minha voz é uma voz individual, com experiências diferentes, e portanto eu não posso representar a minha geração ou falar pela minha geração, com certeza. Se for para elogiar, podes. Com certeza, mas pronto, sentasse alguém nesta cadeira, se calhar dava-te uma resposta diferente. Mas posso dizer o que é que eu ouço em conversas de amigos, nessa realidade muito diferente. Repara, eu venho de uma realidade, da minha realidade universitária, em que a maioria dos meus amigos emigrou. Uhum. Isto são pessoas com uma educação acima da média, não é? Então, se olharmos para os números portugueses, comparando então com a tua geração, não há comparação, não é? Porque o salto que se deu, em especial no pós-25 de Abril, mas nos últimos anos, que não é assim tão longe, foi há 50 anos atrás, não é? Portanto, numa realidade ainda muito recente e muito próxima da nossa, que nós não vivemos. Eu acho que isto é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, porque nós damos a liberdade como muito mais garantida do que se calhar as gerações antes da nossa, porque não vivemos o que é essa realidade. Diz liberdade, é liberdade de movimentos ou é liberdade? Qualquer liberdade, não é? Democracia, etc. Democracia, ou seja, de um ponto de vista político. Portanto, para nós é impensável não podermos dizer o que queremos. Aliás, nós dizemos a mais. Dizemos o que sabemos, o que não sabemos, o que queremos saber em todas as plataformas e mais algumas a que nos deem acesso. Aliás, hoje em dia, eu diria que na minha geração informam-se mais através de influencers que muitas vezes não têm qualquer formação sobre as áreas em que estão a comentar do que até propriamente, e talvez eu até já tenha cometido também esse erro, claro. E muitas vezes o faço também. Mas isto para dizer que é uma geração com uma realidade completamente diferente, e quando eu estou em conversas de jantares com amigos e muito nesta realidade, o que eu sinto muito é que nós falamos sobre Portugal, até diria mais Portugal como um todo e não sobre a geração, porque diria que culpamos mais os governantes e os políticos do que as pessoas que votam. O que é um meio paradoxal, não é? Porque quem vota também tem sob responsabilidade quem é que está no poder, mas isso seria outra discussão. Mas culpamos muito mais Portugal e falamos, e a minha idade vai-me permitir dizer esta expressão, porque eu tenho 28 anos, portanto posso, como Portugal sobre o namorado com potencial. Uhum. O namorado com potencial é aquele namorado, é aquela pessoa que tu queres muito, e sabes que tem imenso potencial, mas o potencial nunca se concretiza. E isso é chato, especialmente para jovens com muita ambição, que querem fazer coisas, que querem criar família, porque curiosamente todas as pessoas com quem eu falo, a maioria gostava muito de regressar a Portugal. Todas sentem muita saudade de muitas coisas em Portugal. Aliás, saudade é a palavra mais portuguesa que existe, não é? E sentem muito isso. Portanto, não diria que culpam a tua geração ou a geração anterior, mas muito Portugal como um todo, por ser um país que lhes corta muito esta oportunidade de serem independentes. Repara, em Portugal é muito difícil comprares uma casa, em especial com os salários que existem. E eu estou a falar de uma bolha de pessoas que cresceu em empresas que os permitiram ter esse salto social e essa mobilidade social, mas a realidade dos maioria dos jovens é uma realidade extremamente precária. A realidade da tua geração é uma realidade extremamente precária. Portugal é um país de pensionistas. Portanto, são realidades que não permitem esta ambição que depois estes jovens veem noutros países e gostavam de continuar a manter em Portugal. Portanto, acabam por olhar para Portugal como olham, por exemplo, os ingleses ou os americanos, que acham Portugal o máximo, que é o que eu ouço sempre em todos os jantares onde estou, como um país para a reforma. Mas a minha pergunta era mais, aceitando o que dizes, a pergunta era mais, se de vez em quando te lembras do teu professor ou do teu vizinho e pensas, aquele homem, se vivesse na Suécia ou na Dinamarca ou nos Estados Unidos, poderia ter tido muito mais. Ou seja, se achas que em nós, vivendo aqui entre nós, não é? Um português que vive em Portugal e tem uma situação de classe média, digamos assim, se achas que nós poderíamos ser mais ambiciosos no sentido de querer ter uma vida melhor, ou se nos contentamos com uma vida, eu diria, normal? Eu acho que sem dúvida podíamos ser muito mais ambiciosos. Aliás, a ambição é uma palavra que tem uma conotação. Eu acho ótimo estarmos a fazer um podcast cujo nome é ambição, porque esta é uma palavra que não tem uma aceitação extraordinária em muitos fóruns neste país. Ou seja, ser ambicioso é visto quase como ser ganancioso. E acho que isto também tem a ver, porque em Portugal o dinheiro é um tabu e nós queremos ganhar mais e receber bem pelo trabalho que fazemos, é quase proibido. Repara, tu vais para um país como Inglaterra ou Estados Unidos, quando vais fazer uma application para um trabalho, tu sabes o range do salário que vais receber. Isto em Portugal é impensável. Aliás, tu tens que chegar à última conversa em recursos humanos para saberes o salário, e mesmo nessa conversa
quase no contrato irá, o que é que potencialmente poderá receber. Eu posso dizer, quando saí da Google, pensei, será que estava na altura de voltar para Portugal e a trabalhar para empresas portuguesas e a trazer o que aprendi, porque eu acho que isso que falavas dos imigrantes é uma perspectiva muito interessante, porque nos últimos anos massacrou-se muito esta ideia de que os jovens saem, isto não é bom para o país, isto é muito bom para o país. O problema é, estes jovens depois não conseguem voltar para o país. Isso é que é um problema, porque estes jovens serem mais qualificados, irem aprender lá fora e regressarem é excelente de um ponto de vista económico, chama-se circulação de cérebros, uma coisa estudada há muito tempo, um economista indiano. Portanto, essa ideia estou completamente em desacordo. Mas isto que tu falavas, não é? Eu acho que isto é super relevante, porque o tema dos salários, o tema de recebermos mais, o tema de sermos mais ambiciosos faz com que nós, enquanto nação, não é? Enquanto país, possamos também ambicionar mais. E é impossível. Isso que dizias, eu penso muitas vezes. Eu tive professores extraordinários e muitos deles até estiveram fora. E regressaram na faculdade, mas até em fases mais iniciais da minha vida. E eu penso muitas vezes, estas pessoas, se estivessem noutros países, por exemplo, a minha mãe é um excelente exemplo. Eu acho a minha mãe uma excelente profissional, ok, que sou bias porque é a minha mãe, não é? Mas é professora de uma escola pública, extremamente dedicada aos alunos. A minha mãe, se vivesse na Suíça, tinha uma vida 10 vezes melhor do que tem aqui em Portugal. E quantas vezes é que tu ouves políticos, não é? Porque isto é um tema de políticas públicas, porque a educação faz parte do pipeline das políticas públicas, falar sobre isto. Eu posso dizer, eu durante 3 anos fiz parte do grupo de reflexão do Sr. Presidente Marcelo, não é? Vai deixar agora em março, em nós discutíamos muito estes temas. E uma das análises que fiz foi, nos debates para as legislativas, dei-me ao trabalho de contar quantas vezes é que o tema da educação era mencionado. Pedro, eu posso dizer que em tempo de antena dos debates foi menos de 3%. Isto, na minha opinião, é inaceitável, porque os outros países estão todos a discutir como é que podemos, por exemplo, pagar mais aos professores para ensinarem melhor, para se dedicarem mais, para pensarem como é que podem aprender sobre tecnologia para ensinar os alunos sobre isto, porque vão para o mercado de trabalho daqui a X tempo. Muitas das discussões que eu tenho no Banco Mundial são exatamente sobre isto. Se o World Economic Forum nos diz que 30% das pessoas vai ter que ser requalificada, eu não diria perder os trabalhos, mas tem que ser requalificada. Como é que nós podemos requalificar as pessoas se temos exatamente as mesmas formas de ensinar de há 90 anos atrás? Portanto, eu penso muitas vezes sobre isso que dizias, que é, se calhar o Pedro, se estivesse nos Estados Unidos, teria tido um percurso de vida completamente diferente. Não sei, Pedro, o que é que achas sobre isso, mas talvez a simpatia tua. Mas pronto, a questão depois, quando se fala com um economista, inevitavelmente vamos parar à produtividade, certo? Portugal tem uma produtividade aquém no limite aquém da sua ambição, porque tu não podes pagar mais salários com a produtividade que temos, não é? De alguma forma há um ajuste. Tu achas que enquanto portuguesa que vive fora de Portugal e que vem cá bastante, certo? E que deves falar com os teus pais e depois vais jantar com os teus amigos, etc. Tu achas que nos faz falta um desígnio? Ou seja, achas que nos faz falta um propósito, enfim, um político qualquer que nos convença e que diga daqui a 30 anos estaremos bem melhor, uma coisa assim? Achas que nos faz falta esse tipo de ambição e até de sonho, sei lá, não sei se posso usar a palavra sonho, não é muito o meu género, mas o que é que achas? Achas que devia haver um purpose, não é? Sou o melhor purpose do que sonho. Olha, eu não sei o que significa a palavra propósito, tenho andado também a tentar descobrir. Ultimamente acho que é mais sobre servir do que outra coisa qualquer, mas não é esse o tema. Acho que o tema que falavas sobre o desígnio, o melhor exemplo para dar, ainda que muito limitativo, é o de uma empresa. Imaginemos uma empresa que tem não sei quantos trabalhadores e que não tem nenhuma. A maioria das empresas tem o que nós chamamos uma missão, não é? Nós sabemos onde é que queremos chegar e de X em X tempo. Alegadamente sim. Alegadamente sim. E de X em X tempo, o CEO, as pessoas responsáveis, renovam esta visão nas pessoas. Portanto, há a missão, depois é a visão, depois a missão que nós temos e que temos que renovar isto nas equipas, quer de um ponto de vista de ecossistema, portanto, as equipas mais pequeninas até às maiores equipas. E é muito interessante, porque quando tu vais ver aqueles fóruns de feedback que se dá nas empresas, do que é que as pessoas estão a achar, se estão motivadas ou se não estão motivadas, um dos grandes temas-chave que aparece é este. Continuo a relacionar-me com a missão da empresa, acredito na missão da empresa e, portanto, quero vir para o trabalho todos os dias trabalhar. E isto é uma coisa que tem que se renovar a escalas pequeninas, não é? Eu acho que isto é a mesma coisa, é um proxy excelente para falar sobre um país. Deixa-me só fazer um parênteses, desculpa.
Eu tive um professor uma vez que me disse uma coisa que nunca mais esqueci, que é: ele dizia que Portugal era o único país que ele conhecia onde as pessoas, mesmo com salário em atraso, iam trabalhar. Ou seja, a empresa para o trabalhador português tem uma importância que vai muito além do salário que recebe no fim do mês. Tem uma importância tem uma importância decisiva na pessoa que a pessoa é. E até emocional, exatamente, não é? Exatamente, é isso um mesmo. attachment emocional. E eu acho que isso é uma coisa muito também, não só em Portugal, mas nas culturas ocidentais. Eu acho que é uma coisa boa, não é? Eu acho que isso é uma coisa boa. Certo. Aliás, quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiária na Google e um dos industry managers que trabalhava comigo, eu comecei a cobrir o mercado português. Ele era português. E ele dizia-me uma coisa que eu, na altura do alto dos meus 20 anos, achei perfeitamente ridícula, que era: o trabalho dignifica o homem. E eu pensava, que chatice, não é? Só o trabalho é que dignifica o homem, tantas outras coisas dignificam o homem. Mas de facto, até quando tu vais olhar para onde é que as pessoas vivem mais tempo, aquele estudo das Blue Zones, não é? Que é um senhor que olhou para o Japão, mundo, não é? exatamente, Só come atum. e depois circular. Certo. Mas repara, na verdade não era sobre o atum. Sim. A verdade era sobre ter um propósito, era sobre viver em comunidade. E eu acho que isso que nós também fazemos em Portugal, não é? Esse sistema da comunidade, do trabalho em que tu estás, a empresa em que tu te inseres, isto é uma coisa super relevante. E também acho que é uma coisa que não tem sido fácil para a minha geração, porque repara, a minha geração é uma geração da falência na crença do mundo, das instituições, das empresas, tudo. Quando entramos na nossa vida profissional no meio do Covid, no meio de uma pandemia em que nem sequer podíamos experienciar o mundo universitário como o tínhamos imaginado. A seguir há uma guerra na Ucrânia. Depois a guerra em Israel-Palestina. Não sequer vou falar do que está a acontecer no mundo neste momento. E depois uma necessidade de acreditar em líderes com mais carisma do que caráter, eu diria, que nos faz, no fundo, procurar essa... É exatamente isso que dizias, que é: nós queremos acreditar num desígnio, queremos procurar um desígnio, porque de facto há de tal maneira uma descrença nas instituições que sempre funcionaram que precisamos desse desígnio. Portanto, eu até diria que mais que nunca Portugal precisa desse desígnio. Então, e se o novo presidente, enfim, te convidar para o Conselho de Estado, o Conselho de Estado é só tu, pronto. O que é que... Tens alguma ideia de que desígnio é? Ou seja, podíamos ser, imagina, uma potência tecnológica, que tipo de desígnio é que podia... Porque nós temos de facto uma localização geográfica privilegiada, não é? Meio caminho entre os Estados Unidos e a Europa, e temos um ambiente pacífico, não é? Que é importante também. Temos estradas, hospitais, essas coisas também são importantes para quem nos quer vir para cá. Mas o que se tem percebido, pelo menos aqui na região de Lisboa, é que os imigrantes, as pessoas que se localizam em Portugal e que têm mais dinheiro, estão no fundo a fazer subir o preço nos restaurantes, portanto, que os lisboetas não estão a achar muita graça. Ou seja, tu vês que Portugal está preparado já para ser mais qualquer coisa do que neste momento é? Ou seja, estamos preparados para ser mais ambiciosos, porque se eu quero correr a maratona mais depressa, de facto tenho que ter pernas para isso, não é? Sim, mas tens de ter pernas para isso, e as pernas implicam treino, não é? Portanto, tens que treinar as pernas para conseguir correr mais depressa. Eu acho que é esse treino que falta a Portugal, trabalhar esse músculo. E como é que isso se faz? Ou seja, não tenho uma fórmula mágica, estou longe de a ter. Com certeza pessoas com muito mais experiência que eu, até de um ponto de vista público, terão. Mas se calhar tenho alguns insights sobre algumas coisas importantes. E falaste aí de um ponto super relevante que eu vejo muito a trabalhar fora, que é a característica muito singular geopolítica de Portugal. Portugal é um país extremamente seguro. É uma coisa que tem vindo a mudar muito nos países, repara, onde até tínhamos mais imigração qualificada. Vamos dar um exemplo claro: a Inglaterra é um país que tem mudado muito de um ponto de vista de segurança. Há muitas pessoas a sair. Os Estados Unidos é a mesma coisa, até por outro tipo de questões, como questões ideológicas. Posso dizer que há 3 semanas estava a ter uma conversa com uma general manager de uma organização que eu conheço, e que me estava a dizer que o goal de vida dela é vir viver para Portugal. Ela é americana. É vir viver para Portugal, porque é um país extremamente seguro, é onde ela pode criar os filhos de forma livre, independentemente, neste caso até estávamos a falar de um tema de orientação sexual. Ela disse: Portugal é um país que me vai aceitar a minha filha por ser assim ou não. Portanto, há uma série de condições que nós até muitas vezes damos como garantidas quando vivemos em Portugal. E eu posso dizer, Pedro, eu já vi em 6 países, não há nenhum país como Portugal. E eu acho que eu ouvi isto no início da minha vida, muito antes de sair. Só há pessoas que dizem que Portugal é mau,
quando nunca viram outras realidades muito piores do que a de Portugal. Agora, de facto, é um país que precisa de melhorar muito, porque as pessoas têm que trabalhar muito para conseguir subir, e lá está. E é um país que está fraquíssimo de um ponto de vista da mobilidade social, tem um dígito a comparar com outros países da Europa. Mas eu diria, isto que estávamos a falar sobre Portugal ter que ser mais ambicioso, e o que é que, se fosse de um contexto até de Conselho de Estado, até quais é que seriam os focos, eu acho que é impossível querer mudar tudo, não é? E um Presidente da República, se eu estivesse no Conselho de Estado, não tem poder executivo. Sei. Pronto. E portanto tem que ser um poder de influência, não é? Que é o que Mas o Presidente fazia. Vamos fingir que tem. Pronto. Sim. Se fosse sentar-me com o Governo, provavelmente haveria duas grandes áreas em que eu me focaria. A primeira, muito importante, que é a área da educação. Já falei aqui várias vezes. Continuo a acreditar, se queremos olhar para Portugal, não no curto prazo, mas no longo prazo, que é assim que eu acho que se deve olhar para um país. É um projeto a longo prazo, não é? O long term game, como se costuma dizer em economia, tem que ser através da educação. E aqui há uma série de coisas que têm que mudar. Olha, um exemplo claríssimo que se tem falado muito aqui há 2 ou 3 semanas atrás, os alunos da Nova SBE fizeram uma petição porque o novo reitor da Universidade Nova quer centralizar o poder destas universidades todas na Universidade Nova e mudar a marca da Nova SBE, por exemplo. Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção o quanto por exemplo, uma organização como a Nova SBE fez. Eu perdi a conta, mas repara, eu quando fazia recrutamento na Google, quando recrutava pessoas, uma das primeiras coisas que tu vais ver é a organização, de onde é que vem, etc. A Nova é topo do ranking do Financial Times. A maioria das pessoas passa essa primeira fase do recrutamento por ter uma marca como a Nova, que isto é uma coisa notável, isto nunca tinha acontecido antes, ligada ao seu currículo. Portanto, perceber como é que se faz isto mais, em vez de estes tiveram o dinheiro dos donors e tiveram não sei o quê, e agora esta marca tem que deixar de ser e temos que centralizar, perceber o que é que correu bem aqui e como é que podemos replicar para outras faculdades. O técnico é uma faculdade espetacular. Como é que se calhar também pode virar e ter uma marca cada vez mais internacional e fazer mais esta circulação? Porque nós falamos muito em atrair estrangeiros para Portugal, mas estamos a falar pouco em como é que os portugueses que estão lá fora podem voltar para acrescentar valor em Portugal, até porque têm muito mais afinidade com, por exemplo, pequenas e médias empresas e disponibilidade para trabalhar neste tipo de empresas. O tecido empresarial português ainda é um tecido de microempresas. Nem sequer é pequenas, é micro. Micro são as pessoas que estão nesta sala neste momento. Para quem não nos está a ver, não é? Somos nós os dois e este senhor maravilhoso que nos está a ajudar com o tema do som, não é? E portanto, isto é a realidade das empresas em Portugal, e se nós não fizermos nada para o alterar, portanto, de um ponto de vista económico, portanto, o meu foco seria educação e depois de um ponto de vista económico crescer as empresas e a realidade das empresas, como é que se faz mais M&A, como é que há mais fundos, search funds para fazer crescer as pequenas e médias empresas, como é que os offices familiares garantem a próxima geração e não morrem a meio, que é o que acontece na maioria, porque não estão preparados para isto. Como é que se dá educação a estes empresários, que a maioria deles não tem, sobre, por exemplo, finanças pessoais? Como é que gerem o dinheiro? Como é que criam mais riqueza com a riqueza que têm? Eu acho que isto de facto é a única forma, e isto até parece, até te digo, um pensamento de direita, mas não é. Eu acho que isto é o pensamento mais social que existe. Eu não acredito muito na direita e na esquerda, e o espectro não é um tema para agora, mas isto é o pensamento mais social que existe, porque se nós fizermos isto, que é garantir que toda a gente vive igual, mas com menos, nós nunca vamos conseguir crescer e dar às pessoas melhores condições de vida. Portanto, nós temos é que fazer crescer o bolo todo para que cada pessoa possa tirar uma fatia cada vez maior. Nota-se que ainda não tomei o pequeno almoço. Estamos na reta final, mas enfim, vamos dedicar aqui esta parte final à IA, inteligência artificial, ou AI, como vocês dizem, não é? Vocês lá fora dizem. Uma coisa que eu noto é, desde o meu filho, que tem 22, até pessoas com quem eu me tenho dado mais de 30 e tal, usam o ChatGPT, que aqui em Portugal é quase sinónimo de AI, para tudo e mais alguma coisa. Desde no outro dia alguém me dizia que contava os sonhos ao ChatGPT para ajudar a interpretar o que é que se passa, enfim. Eu tentei a sua graça. O meu filho já nem vai ao Google como nós aprendemos a ir, vai sempre ao ChatGPT, enfim. Tu achas que tu trabalhas também muito com essa área, correto? Uhum. Há muitas coisas que não podes dizer até por razões profissionais. Eu acho ótimo, parece que estamos numa série de televisão que é assim meio secreto. Mas achas que há aqui uma oportunidade para nós, para a nossa ambição? Achas que há aqui Portugal tem aqui um lado, uma espécie de autoestrada que se está a abrir através do AI, ou não?
Olha, eu acho que falaste de um tema antes deste, que é o tema da produtividade, onde há uma das maiores oportunidades para Portugal, não é? Porque Portugal é um país com baixa produtividade. E uma das grandes utilizações, portanto, há vários âmbitos em que podemos falar de inteligência artificial, não é? Podemos falar de Large Language Models, podemos falar sobre a parte mais de automation. Se olhares, por exemplo, mais para os Estados Unidos, estão mais na luta para a superinteligência. Países como a China ou a Ásia, portanto mais na zona da IPAC, muito mais Quando de dizer automação. LLM é perguntar coisas ao ChatGPT. Exatamente, sim, sim. Automation é Automação, por exemplo, robôs. fazer os carros mais rapidamente na Alta Europa. É isso? Ou humanoides, por exemplo, que é este robô que vai estar na nossa casa a limpar e a fazer todas as tarefas. Para mim acho ótimo, que eu odeio. Portanto, mal posso esperar. Vês isso como possível ou é uma coisa de filme de ficção científica? Não é só sobre ser possível, já existe, já está aqui. Só não está aqui em Portugal, mas já existe. Ok. Portanto, nem sequer estamos a falar sobre ficção, é um mercado enorme, com um investimento gigante. É como falar sobre teres data centers na Lua, também já existe, também já aqui está, ou em Marte. Certo. Pronto, neste caso é Marte, portanto já existe. E portanto, estas potências, esta está muito mais focada, a China, em industrialização, não é? E os Estados Unidos muito mais neste tema da luta pela superinteligência. Portanto, vês as lutas das grandes pela superinteligência. Mas o tema da produtividade, que é o tema que na verdade está mais acessível neste momento, com ferramentas de produtividade que estão integradas no nosso sistema de utilização das empresas, é, na minha opinião, uma das ferramentas mais poderosas para os próximos anos para que Portugal consiga crescer. Porque isto faz com que, nós temos uma workforce, não é? Portanto, o número de pessoas que trabalham em Portugal que está muito desmotivada, que acha que trabalha muitas horas e recebe pouco, portanto, vai conseguir fazer mais em menos tempo. E isto é uma realidade. Imagina, eu não escrevo um e-mail. Eu não me lembro da última vez que escrevi um e-mail. Eu falo com o Copilot, literalmente, ou seja, nem sequer escrevo. Usas a voz, é isso? Usa a voz e digo, olha, quer escrever um e-mail sobre isto? Faz-me este resumo, vai-me buscar estas X coisas e escreve-me um e-mail. Eu não me lembro da última vez que me escrevi um e-mail. Isto poupa-me centenas de horas, porque muita parte do que nós fazemos, ainda nas empresas, tem muito a ver com esta parte administrativa que nós temos que fazer para garantir que a comunicação flui, etc. Então eu acho que a inteligência artificial tem, em vez de olharmos para como é que vamos parar isto e etc., acho que é impossível, é aquela alegoria de nós podemos pôr as mãos à frente, mas o vento vai passar na mesma, não é? Entre os dedos, é pensarmos como é que a podemos utilizar. E depois, um outro tema muito importante, se calhar uma escala menos de sociedade civil, não é? Porque isto é o que é que nós podemos fazer enquanto sociedade civil, que é, aprender a utilizar. Eu diria que uma das skills mais importantes do futuro é prompt engineering, que é uma coisa que não se está a ensinar nas universidades, mas que é urgente, é como escrever um prompt. Um prompt é o que nós colocamos no ChatGPT como, olha, ou no Copilot, ou no Gemini, o que quisermos, como, olha, gostava de fazer isto, como é que isso se escreve? Como é que a máquina vai perceber o que é que nós queremos e o vai fazer da melhor forma possível, idealmente até sem alucinar. Pronto, isto não se está a ensinar. Portanto, se tu não sabes utilizar... Mas isso não é, sem querer, sem desmerecer o que dizes, isso não é intuitivo. Ou seja, eu pergunto, eu hoje vou jantar com uma Mafalda, qual é o melhor vinho? Não é esse tipo de coisas que isso também é, não é? Se estiveres a falar sobre uma coisa básica, sim, talvez, sim, muito mais intuitivo. Mas se quiseres uma coisa muito mais complexa, estamos a falar, por exemplo, em teres que deixar de fazer código. Imagina que agora, Pedro, decides lançar o teu próprio negócio e queres criar um site. Como é que tu fazes isso e garantes que o back-end é perfeito? Qual é que são as linhas de código que tu precisas de ter? Não contrato uma empresa, não? Na verdade podes fazer tudo agora utilizando só a inteligência artificial. Portanto, podes levantar uma empresa em um dia só utilizando ferramentas de inteligência artificial, quer de criação do website, quer design, quer o back-end, quer o código, tudo podes fazer assim. Como é que isso se faz? Se tu tiveres essa vantagem, se eu tiver essa vantagem e tu não tiveres essa vantagem, tu necessariamente estás em desvantagem no mercado de trabalho. Sim, ok. A tua empresa será... Passa à frente da minha, digamos assim. Exatamente. Sim. E quanto mais educado tu fores, maiores são as tuas vantagens e possibilidades de vingares e, portanto, de cresceres, teres uma melhor qualidade de vida e tudo o que já falámos aqui. Nós temos uma última questão. Eu sou da opinião de que nós em Portugal navegamos muito na ambiguidade, não é? Enfim, é uma questão cultural e a nossa própria língua dá-se à ambiguidade. Por exemplo, o inglês é mais objetivo, temos essa noção. Tu achas que há vantagem ou desvantagem em uma cultura ser mais dada à ambiguidade e à subjetividade vis-à-vis uma cultura mais objetiva? Em termos de inteligência artificial, vês que há alguma vantagem ou desvantagem nisso? Olha, eu adoro essa pergunta porque na verdade nunca tinha pensado sobre isso, é a primeira vez que estou a pensar sobre isso. Logo quando fiz esta pergunta tive logo a tendência para pensar sobre isto, que é navegar na ambiguidade é uma das skills mais importantes que nós podemos ter. Eu sempre conheci pessoas a trabalhar nos sítios e nos outros projetos com que faço muitos projetos fora do trabalho, sempre conhecia portugueses que tinham uma qualidade extraordinária, que eu não sei como é que os portugueses fazem isto, que é essa capacidade de
está tudo mal, ninguém sabe muito bem como é que aquilo se faz, e o português dá ali uma volta, quer seja a forma como fala sobre as coisas, essa ambiguidade que nós também temos na língua, que depois passamos para o inglês, quer na forma como trabalhamos, aquela capacidade, não é? Esta palavra que nem sequer é muito sexy, mas é o desenrascar, não é? O português é aquela pessoa que consegue sempre desenrascar porque é resourceful, tem muito poucos recursos e depois com esses poucos recursos consegue fazer muito. Portanto, eu que sou uma possibilista, tenderia a dizer que essa ambiguidade é uma coisa boa. É que também nos dificulta muitas vezes. Olha, foi uma aprendizagem que eu tive que fazer, especialmente a trabalhar no mercado americano. São muito mais objetivos. Eu não era. Portanto, agora acho que sou muito mais objetiva, até demais às vezes, e que nós aqui não temos. Isso depois é uma questão de adaptação em culturas. Mas diria que até de um ponto de vista pessoal me deu mais jeito do que me causou desconforto esta capacidade de navegar na ambiguidade. E não há língua como a portuguesa, portanto. Mafalda, obrigada. Só, enfim, 3, 4 palavras, 5, 6, 17. Onde é que achas que Portugal vai estar daqui a 20, 30 anos? Olha, eu gostava de terminar numa nota positiva, porque acho... Sabes que no ano em que tu nasceste ainda não havia autoestrada para o Algarve, por exemplo. Não sei se tens essa noção, mas pronto. Mas diz, onde é que Portugal estará daqui a 20, 30 anos? Sim, olha... Num bom place? Num mau place? É um bom lembrete também, porque acho que nós queremos sempre que o progresso aconteça de forma muito rápida. Há um exemplo muito, muito claro. Eu, para além do meu trabalho, tenho uma ONG que está baseada em Portugal e cujo principal objetivo é fechar o gap de ambição à liderança de mulheres jovens entre 3 a 10 anos de experiência profissional, e contamos com a generosidade dos C-Level, que dão 1 ano de mentoria a cada uma destas mulheres para perceberem quais é que são as dificuldades que passam, porque querem chegar ou não chegar. E este tema de ter mais mulheres na liderança é uma coisa que nós queremos ver sempre mais resolvida, ou ter mais jovens na liderança muito depressa. Mas os problemas sistémicos demoram tempo a resolver, não é? Se calhar era impensável agora não haver uma autoestrada até o Algarve. Quando a minha mãe é do Fundão, quando nós íamos visitar o meu avô, os meus pais dizem-me que íamos por fora e demorávamos 3, 4 horas. Isso para mim, para a minha geração, para a minha realidade é impensável. Portanto, eu gostava de terminar numa nota positiva, porque eu acho que nós nunca temos noção da quantidade de coisas que podemos fazer se de facto acreditarmos e dermos lugar a pessoas com mérito e intenção para fazer acontecer. Eu disse uma coisa hoje aqui que tenho refletido muito, que é este contraste entre carisma e caráter. Uma coisa que eu gostava que Portugal tivesse mais era mais líderes com caráter e menos, não necessariamente tanto carisma. Eu acho que carisma é uma coisa importante, mas o caráter é mais, porque essas pessoas são necessariamente mais bem intencionadas. Então eu gostava de ver Portugal num lugar em que tivéssemos líderes para os quais pudéssemos olhar e que de facto nos inspirassem, que nos dessem este desígnio para o país, que não houvesse tanta necessidade de sairmos do país, que os jovens que estão fora e que querem sair ainda assim possam voltar, isto aqui numa perspectiva um bocadinho egoísta, mas que possam voltar. E gostava que fosse um país que de facto, não necessariamente só na tecnologia, mas que apostava no talento. Porque hoje é AI, amanhã vai ser outra coisa, Pedro. O mais importante é formar as pessoas para que elas possam estar na linha da frente a fazer do país um país com valor. Porque acho que o país e Portugal é muito maior do que as suas fronteiras. São todos os portugueses que estão espalhados pelo mundo, é a diáspora. Portanto, gostava que Portugal fosse um país de foco no talento, na educação, num país mais justo, em que não interessa se nasces no Algarve, no Porto ou em Lisboa, mas possas ter as mesmas oportunidades. Obrigado. Obrigada eu. Foi um prazer. Este episódio teve sonoplastia de João Luís Amorim, coordenação de João Filipe Lopes, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Pedro Buxerri Mendes, volto na próxima semana com mais ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe? Fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG. Fazer diferente faz a diferença.